Olá, quarto ano, boa tarde. Que bom, né? Mais uma tarde juntas, não é isso? Com nossa aula de quê? Ciência. O nosso primeiro conteúdo com o módulo 4, certo? Está na página 2, ok? Organização do corpo humano. Então, aí, nesse primeiro capítulo aí, nós estamos observando o quê? A professora mostrando um órgão para os alunos. Que órgão é esse? O coração, certo? Além do corpo, além do coração, você conhece algum outro órgão do corpo humano? Cite-os. Aí eu quero que vocês citem aí, dando um exemplo, certo? Nós temos o rim, nós temos o estômago, tá certo? Então, agora, as células. Vamos trabalhar sobre células agora, ok? Então, na página 3, nós sabemos que todos os seres vivos, eles são formados por células. Existem organismos que são formados por uma única célula, como as bactérias, os protozoários. Então, esses organismos, eles são chamados de unicelulares. Por quê? Porque ele tem uma única célula. Entretanto, muitos outros seres vivos, eles são chamados de pluricelulares, certo? Ou seja, seu organismo, eles são formados por várias células. Nós, seres humanos, nós somos pluricelulares. Por quê? Porque somos formados por trilhões de células. Nosso organismo inclui todos os órgãos, como vimos agora no início do capítulo, o coração. Como nós já vimos, certo? Então, é formado por estruturas chamadas de célula. Então, portanto, podemos dizer que as células são as unidades básicas dos seres vivos. Então, a maioria das células, elas são tão pequenas, que nós não conseguimos vê-los a olho nu, certo? Observando a olho nu. Para que possam ser visualizadas, é necessário utilizar o quê? O aparelho conhecido como microscópio. Então, esse aparelho, ele é constituído de lentes, certo? Que aumenta a imagem das células, possibilitando o seu estudo. Então, o uso do microscópio, ele revolucionou o estudo dos seres vivos, pois permite o quê? A visualização de estruturas muito pequenas, como as células de fungo, de bactérias, de plantas, de animais e também dos vírus. Então, com o aperfeiçoamento dos microscópios, ele é possível identificar que as células apresentam muitas estruturas, como a membrana plasmática, que vocês vão observar aí, na página 6, certo? O citoplasma e o núcleo. Então, vamos ver o que é uma membrana plasmática. A membrana plasmática, elas são o quê? Ela é uma unidade fina, certo? É uma camada fina, que envolve e protege a célula, como vocês estão observando aqui. Já o citoplasma é uma região localizada entre a membrana plasmática e o núcleo, ok? E nela encontra-se o quê? Estruturas responsáveis por algumas funções vitais da célula, como a nutrição. Já o núcleo, ele é uma estrutura responsável pelo funcionamento da célula. Neles ficam o que? Organizados os DNA, que são os materiais genéticos, certo? Que definem as nossas características, como a cor da nossa pele, a estrutura, essas sardinhas que apresentam sardas no rosto, tá certo? Então, aqui na página 6, vocês podem observar o quê? Alguns tipos de célula do nosso corpo. Aqui temos 4 exemplos. As células musculares, que são bastante alongadas. Nós temos as células vermelhas do sangue, que apresentam o quê? O formato de um disco achatado. Nós temos as células da pele, que são achatadas e ficam grudadas umas nas outras. E nós temos as células nervosas, que apresentam muitas ramificações, tá certo? Então, agora, na primeira questão, nós temos aí um exemplo de uma célula. Eu quero que vocês classifiquem ela aí, dizendo qual é o núcleo, o citoplasma e a membrana plasmática. Nessa segunda questão, eu quero que vocês escolham 2 tipos de célula encontrados em nosso corpo. Com a ajuda de um adulto, eu quero que vocês façam uma pesquisa, certo? Descrevendo as principais funções dessa célula, nessas linhas aí abaixo. Virou agora aqui, na terceira questão, o desenvolvimento do microscópio permitiu que as células elas pudessem ser observadas e estudadas. Então, relacione corretamente os termos da primeira coluna
ao seu significado. Então, você vai relacionar. Na primeira coluna nós temos microscópio, membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. E do outro lado temos o significado de cada um desses, ok? Então, a quarta questão, o conhecimento é constituído com base nos estudos e observações de várias pessoas e o desenvolvimento de ferramentas pode auxiliar na construção desse conhecimento. Sabendo disso, responda: qual a importância do microscópio para a construção do conhecimento? Qual foi a importância dele, certo? Então, ele foi revolucionário, não é isso? Porque através dele nós podemos estudar os seres vivos, que nos permite o que? A visualização de estruturas muito pequenas, como nossas células. Aí vocês vão completar. Quinta questão. Numere os quadros colocando em ordem os acontecimentos referentes à história do microscópio. Esse daí você vai ler os quatro e vai fazer uma leitura na página 5, certo? E nós sabemos que o microscópio ele é um instrumento de trabalho de muitos profissionais, como biólogos, médicos, físicos e até astrônomos. Mas o microscópio nem sempre foram parecidos com a apresentado na imagem ao lado. E qual é o chamado de microscópio óptico? Eles eram mais antigos, mas com o passar do tempo, eles vão se aperfeiçoando, não é isso? Então, a nossa atividade pessoal do livro ficará até aqui na página 8. Sabendo que estarei enviando também atividade no privado para vocês no caderno, como sempre eu faço, tá certo? Mais dúvidas, vocês podem me chamar aqui no privado que eu estarei tirando todas as dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus e bom final de semana. Amo todos vocês.